Enem todo dia uma questão nova do Enem aqui comigo, professor Thiago Araújo. E dessa vez nós vamos responder aqui a questão 161 do caderno amarelo. Então se você quer todos os dias estar aqui, vai aqui embaixo, te inscreve no canal, deixa esse joinha para o YouTube entender que você gosta das resoluções das questões do Enem. E dessa vez, turma, a gente vai aqui para a função trigonométrica, gráfico. Às vezes cai uma questãozinha dessa aqui. Tudo bem, pode ser até tendenciosa a ser considerada uma das mais difíceis da prova, mas não vai ser para você não, porque você vai acertar aí as 45. Já bota nos comentários aí amém, né? Então, turma, olha só. Antes de responder essa questão, eu só preciso que você lembre como é o gráfico da função seno e como é que é o gráfico da função cosseno, tá? Então, tá aqui a nossa função. Vou colocar aqui a nossa função seno e a nossa função aqui cosseno. Turma, de maneira bem rasa aqui, bem tranquila, bem rapidinho, nós temos que o seno de zero é zero, né? Então, se o seno de zero é zero, o desenhinho vai ser mais ou menos assim, né? E aí, continua para cá, continua para cá. Se o cosseno de zero é 1, então já começa aqui no 1, tá? Já começa aqui no 1. Vai lá embaixo, volta de novo, continua para cá e vai. De forma que você tem aqui a função seno e você tem aqui a função cosseno, perfeito? O que eu trago de bom nisso aqui, ó? Turma, olha o que acontece. O desenho, ele acaba denunciando. Se eu girar este gráfico da função cosseno, esse gráfico vai começar assim, ó, vai fazer isso, ó. E no momento que eu giro esse gráfico, você já olha aqui, ó, só um pedacinho do gráfico, olha o que está acontecendo. Exatamente a inversão da minha função seno, da minha função cosseno. E como é que você inverte no eixo y? Multiplicando a função por um valor negativo. Turma, se você inverter aqui a função seno, ó, fica assim, ó. Tem nada a ver com aquele desenho lá. Então, só de conhecer a função original cosseno, eu já sei que essa função aqui, ó, ela é menos cosseno. Eu só não sei ainda o que está acontecendo com ela. Mas olha o que o enunciado fala. A gente vai responder essa questão sem ler o texto. Porque fala assim, ó, a expressão algébrica que representa as posições P de T da massa M ao longo do tempo no gráfico. Ou seja, ele deixou claro, turma, que o que ele quer está no gráfico. Então, simplesmente nós vamos analisar o gráfico. E o que eu quero que você perceba, não vou nem olhar para as opções por enquanto. A gente vai só olhar para o gráfico. Turma, a nossa função ela vai ser o quê? P de T igual a cosseno de alguma coisa. A gente já percebeu o que é cosseno. Se eu já percebi que inverteu, eu já sei que é menos cosseno. Outra coisa, turma, o que mexe com a amplitude? O que mexe com a amplitude é o valor que multiplica a função cosseno ou a função seno. Turma, normalmente a nossa função cosseno, por exemplo, se começasse aqui no menos 1, ó, invertida, ela faria o quê? Ela iria lá em cima, aqui, ó, e chegaria simplesmente no 1. Só que ela está o quê? Não indo no 1. Ela está indo onde? Lá no 3. Ó. Então, essa amplitude aqui está sendo de 3. E como é que eu triplico a amplitude? Eu tenho que multiplicar aqui por 3. Beleza? Então, eu já sei que é menos 3 cosseno. Turma, só com essas informaçõezinhas eu já marco qual a opção. Eu já marco a letra A de tô ficando fera. E turma, olha só que todas as opções têm 2t dentro, então eu não me preocuparia com o período. O número que multiplica a variável dentro daquele parênteses mexe com o período. E por que é 2? Vou explicar para você. Turma, olha só. Você percebe ó, que essa função está começando onde? Aqui no zero. E o período dela ó, vai até onde? Até π. O período dela vai até π. Ou seja, turma, se o período dela é π, quer dizer que este período foi reduzido à metade. O período da função cosseno é 2π. E como é que eu faço para reduzir a metade o período? É só multiplicar por 2, porque é inversamente proporcional. Então tá aqui, ó. E logo, turma, qual é o segredo para acertar essa questão? É você saber o que acontece com o gráfico da função
seno e da função cosseno quando eu mexo com os parâmetros. E aqui no texto, ó, ele vai falar sobre os parâmetros. Ele fala sobre, olha, a função tem essa forma, ou esta forma aqui, ou é cosseno ou é seno. E o que ele está dizendo? Que ele está mexendo no parâmetro, multiplicando o cosseno ou o seno, ou multiplicando a variável t. Quando eu multiplico o cosseno ou o seno, eu mexo com quem? Eu mexo com a amplitude. Quando eu multiplico a variável t, eu mexo com o período, e é inversamente proporcional. Quando eu multiplicou por 3 o cosseno, eu tripliquei a amplitude. Quando eu multipliquei por 2 a variável t, eu reduzi a metade o período, beleza? Então é isso, turma. Questão bobinha, bobinha, bobinha mesmo, quando você conhece os parâmetros, tá bom? Então a gente se encontra amanhã para mais uma questão do Enem. Beijão para vocês, um forte abraço e até lá. Tchau, tchau, valeu e fui!